Fala galerinha, como é que vocês estão, seus moleque piranha? Vamos falar hoje sobre tortura, brother. Cara, a lei de tortura é basicamente uma folha super agradável de ler, mas tem alguns pequenos detalhes que você tem que se atentar e decorar. Vamos começar essa bagaça. Olha só, tortura, cara, é quando você... É um crime comum, tá? O primeiro eu vou falar de crime comum, que é qualquer pessoa que pode fazer contra qualquer pessoa. É quando você submete alguém sob grave ameaça ou sob emprego de violência a um sofrimento físico ou mental. Tem que ver isso, galera. Se liga, porque tem um sofrimento mental. Não necessariamente a tortura tem que ser batendo uma pessoa. A gente tem muito essa ideia, né? Que tortura é quando você bate, espanca. E não necessariamente. Se você causar um sofrimento mental, já é considerado tortura. Agora, que tipo de sofrimento mental? Tem três tipos que são sofrimento físico-mental que vai caracterizar a tortura. É quando você submete alguém sobre ameaça ou violência para que ela confesse algo. Ou seja, a gente chama de tortura-confissão. É quando você tortura alguém, quando você machuca, quando você xinga, quando você ameaça a uma pessoa para ela entregar, por exemplo, que foi ela que matou alguém, ou que foi ela que roubou um valor, ou para ela entregar aonde está a vítima, está num cárcere privado, ou para ela dizer aonde está o produto do roubo. Aí você a tortura para ela confessar. Isso a gente chama de tortura-confissão. Outro tipo de tortura, cara, é quando você tortura alguém para que essa pessoa cometa um crime. É o que a gente chama lá no direito penal de coação irresistível moral. Quando você, por exemplo, um gerente de um banco chega em casa e vê seu filho com um bandido apontando uma arma para a cabeça dele e fala para o gerente: volte ao banco e roube todo o dinheiro de lá e volte. O cara vai e rouba e pega o dinheiro do banco. Por quê? Porque ele está sendo obrigado a cometer um crime. Isso também a gente chama de tortura, cara. E o último tipo de tortura nessa parte de comum é a tortura que você faz contra uma pessoa simplesmente pela raça ou pela religião. Cuidado, cara, porque as questões tentam te induzir a dizer que quando você maltrata alguém simplesmente porque você é homofóbico, porque aquela pessoa é homossexual, isso é uma tortura. E não é tortura, cara. Na lei fala que a tortura é apenas contra a raça e religião. Tranquilo? Cuidado nessa pegadinha da homofobia, cara, porque não é tortura. Outra tortura que a gente tem na lei de torturas, cara, é quando você comete a tortura contra um preso, tá? E muita gente acha que essa tortura ela é própria, ou seja, só um carcereiro pode fazer. E é mentira, cara. Porque se você, por exemplo, tiver lá e um policial prender alguém lá na sua frente e você for lá e torturá-lo, você cidadão comum, então você causou tortura. Então cuidado nas pegadinhas das questões, que elas induzem você a, só porque é preso, elas querem dizer que é um crime próprio. E não é, é um crime comum. Tanto um agente penitenciário ou um policial pode causar esse crime, como você, pessoa comum, também pode causar. Tranquilo? E esse quanto preso é a mesma coisa do que eu falei antes. É quando você causa a um preso um sofrimento físico mental desnecessário que a lei não autoriza. O preso ele tem que ser preso e detido lá, por exemplo, a pena de privação de liberdade só. Ele não tem que apanhar, você não tem que bater nele, não. Isso aí já se torna tortura quando você causa um sofrimento físico mental a um preso. Tranquilo? Outro que tem é você submeter alguém sobre sua guarda ou sobre seu poder. Isso é assim, cara. Esse é um crime próprio. Esse é a exceção da tortura. Por quê? Porque só quem pode causar esse tipo de crime, esse tipo de tortura, é quem tem a guarda ou poder sobre alguém. Se você não tiver guarda ou não tiver poder, você sai desse tipo de tortura e entra na tortura comum. Tranquilo? Essa tortura, cara, eu vou te dar um exemplo. É quando você tem a tutela, você é curador de uma criança e você a tortura. Essa tortura tem alguns detalhes que caem muito em prova. Na verdade, essa parte da tortura é a que mais cai em prova porque ela é diferente das outras. Por quê? Porque essa tortura só se caracteriza realmente tortura se você usar ameaça ou agressão física ou grave ameaça para submeter alguém sob sua guarda ou sob seu poder a um intenso sofrimento físico ou mental. Galera, presta atenção. Aqui fala que é intenso sofrimento físico ou mental.
Se causar apenas sofrimento físico, sem ser intenso, ela pode cair lá nos maus tratos. Sai da tortura, porque os maus tratos é bem mais branda a pena, tranquilo? Aqui você tem que ser intenso sofrimento físico como forma de castigo, galera. Não pode ser só como um pejorativo, uma forma de brincadeira, não. Tem que ser uma forma de castigar a criança. A isso se caracteriza abuso de tortura, tranquilo? Lembrando que essa tortura, cara, se ela for feita em 3 situações, ela tem um aumento de pena, que vai de 1/3 a 1/6. Qual que são esses fatores? Se o agente ativo, ou seja, o torturador, ele for um agente público, vai ter aumento de pena. Se a tortura for contra criança, adolescente, gestante, deficiente físico ou idoso, também vai ter o aumento de pena. Se essa tortura for mediante sequestro, também tem aumento de pena. Então cuidado, cara, porque as provas ABCDE, elas podem cobrar justamente isso aqui. Só existem 3 tipos de aumento de pena na tortura, tranquilo? Que vai de 1/3 a 1/6, que é de 1/6 a 1/3, que é quando quem comete tortura é um agente público. Se a tortura for contra criança, adolescente, idoso, gestante, deficiente físico, ou quando for mediante sequestro, ou seja, você sequestra uma pessoa, coloca lá em cárcere privado e vai torturá-la. Isso aqui, cara, é basicamente os 3 tipos de tortura que tem na lei. Outra coisa que a gente tem que saber é que é o seguinte, existe a tortura imprópria, que é atípica. Como que é isso? Eu vou te dar um exemplo que fica mais fácil. Quando um cara é detido numa delegacia para que seja averiguada uma situação ou um inquérito policial, ou ele esteja ali numa prisão temporária, e os policiais resolvem bater nele, causar um sofrimento físico ou mental, se o delegado observar e nada o fizer, nem fizer para impedir que seja feita a tortura, ou não investigar a tortura, ele também responde pelo crime. A diferença é que, por exemplo, no crime de tortura é pena de reclusão. E quando um delegado ele deixa de impedir a tortura, ele vai para uma detenção. É mais branda. Só que tem um detalhe. Se dessa tortura ocasionar uma lesão grave ou se ocasionar morte para a vítima, a autoridade que tinha o poder de impedir e não impediu, ela também vai responder com crime de reclusão. Ou seja, tortura, meu brother, se você cair em tortura, você vai começar seu regime fechado, não tem regime semiaberto. É um crime inafiançável, é um crime suscetível de graça e de indulto, tranquilo? Ou seja, meu irmão, não caia em problema com tortura. Se você for um servidor público e você for demitido porque respondeu um crime, foi sentença transitada e julgada em tortura, você só vai poder tentar voltar ao serviço público fazendo novo concurso pelo dobro da pena que você sofreu. Lembrando que a pena de detenção, a pena de reclusão da tortura, ela vai de 2 anos a 8 anos. Então vamos supor que você pegou 8 anos de reclusão por crime de tortura. Você vai passar 8 anos recluso e você vai passar o dobro do tempo, 16 anos, para poder tentar reingressar novamente ao serviço público, tranquilo? Então galera, é isso aí, dá uma passeada geral aí no crime de tortura, espero ter te ajudado, meu brother. Tamo aqui junto pra gente enfrentar as provas, enfrentar os concursos. E meu irmão, só desista quando você conseguir chegar no seu cargo, brother. Não desista antes, porque não vai adiantar de nada. Se você bater na trave, bater na trave, bater na trave e não fizer o gol, não serviu de nada. Quanto mais você bate na trave, significa que você está chegando mais próximo. Significa que você precisa de pequenos ajustes. Olha aí se você está fazendo questão, olha se você está usando o material certo, olha se você está investindo, comprando uma apostila boa, investindo num curso online legal. Isso aí às vezes é a cereja do bolo, é o que falta para a sua aprovação. Tranquilo? Um abraço, meu garoto, fica com Deus. Mais tarde aí eu vou fazer um novo vídeo aí sobre alguma lei especial. Um abraço, meu guerreiro, falou!